do nascimento de Cristo Jesus, esse livro foi escrito. E quase 68 anos depois de sua morte. O livro de Apocalipse, ele revela, irmãos, juízos de Deus que cairá sobre a terra nos últimos dias. Tanto que esse livro de Daniel, que é também chamado de Apocalipse ou Apocalipse do Antigo Testamento, são livros que mostram o que irá acontecer nos últimos dias aqui na terra, os últimos eventos. A gente chama isso de escatologia, é a doutrina das últimas coisas. Se lermos Apocalipse do capítulo 1, se começarmos a leitura do início, nós logo saberemos que esse livro foi revelação de Jesus Cristo a João das últimas coisas. O livro de Apocalipse, meus amados, ele revela 3 tempos. Diga comigo assim, 3 tempos. Capítulo 1, versículo 19, Jesus diz a João: escreve as coisas que tens visto. Diga assim, tens visto. E as que são, e as que depois dessas hão de vir. Perceba que aqui existem 3 tempos. As coisas que tem visto, passado. As coisas que são, presente. E as coisas que hão de vir. Apocalipse revela 3 tempos, passado, presente e futuro. E quando chegamos no capítulo 6, vemos o primeiro dos 3 juízos de Deus aqui no livro de Apocalipse. Repito, existem 3 juízos de Deus no livro de Apocalipse. O primeiro é os juízos dos selos. O segundo, os juízos da trombeta, ou das trombetas. E o terceiro, o juízo da salva, ou dos cálices, das taças da ira de Deus. Esse primeiro juízo de Deus, que é o juízo dos selos, o apóstolo João, ele vê nos 4 primeiros selos 4 animais. Diga comigo, 4 animais. 4 animais. São 4 cavalos, um branco, um vermelho, um preto e um pardo. Em algumas traduções diz que é amarelado. O primeiro cavalo que ele vê é um cavalo branco, e ele diz que um dos 4 animais, dos seres viventes, que lá na frente, capítulo 4, versículo 6, ele vai ver, ele vai ter a revelação desses seres viventes, que tinha olhos por detrás e pela frente. Um dos 4 animais chama João e diz: vem ver, João. E João vê um cavalo branco e um homem que estava sentado sobre esse cavalo. Diga assim, um homem que estava sentado sobre esse cavalo. Ele diz: e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Perceba que esse ser aqui tem um arco, mas ele não tem a flecha. Eu quero provar aqui, irmãos, que esse ser, porque muita gente confunde esse ser com Cristo. Muita gente confunde esse cavaleiro quando lê Apocalipse com a revelação de Jesus Cristo. Porque a gente logo pensa, um homem montado em um cavalo branco, símbolo de paz. Cavalo, animal de guerra. Nós logo pensamos, é Jesus que vem guerrear, que vem na guerra do Armagedon, guerrear com sua igreja. E até o livro de Apocalipse, no capítulo 19, versículo 11, vai falar de um outro cavaleiro montado em um cavalo branco, que aqui já é Jesus. Apocalipse 19, versículo 11 diz: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Aqui é Apocalipse falando sobre um outro cavaleiro montado em um cavalo branco. Mas diferente do capítulo 6 de Apocalipse, no capítulo 19 está se referindo a Jesus. Mas no capítulo 6 não é Jesus esse ser. E eu vou provar aqui com 3 verdades. Que esse cavaleiro não é a pessoa de Jesus Cristo. Primeiro, ele não é Jesus porque ele tem um arco, mas não tem a flecha.
O que é que isso quer dizer, Moisés? Isso quer dizer que ele só tem aparência. Repito de novo, isso quer dizer que ele só tem aparência. Porque esse cavaleiro fala do anticristo. Diga assim, anticristo. Irmãos, eu percebi algo na Bíblia. Se tu ler de Gênesis a Apocalipse, tu irás perceber algumas passagens bíblicas que nos remetem a Satanás tentando imitar a Deus e a Trindade Santíssima. Sempre foi um desejo ardente do diabo parecer com Deus, ser igual a Deus, ter o mesmo poder que Deus e assumir o lugar de Deus. Vocês lembram lá na época do Êxodo, capítulo 4, Deus diz a Moisés: olha, Moisés. E depois também no capítulo 7, versículo 8, ele diz a Moisés: Moisés, quando tu se apresentares perante Faraó, tu e Arão, para que Faraó creia que eu enviei vocês, esse cajado que está na mão de Arão, você vai jogar ele no chão, ele vai se transformar em uma serpente. Êxodo 7, versículo 8. Foi isso que Arão fez. Quando Arão chega perto de Faraó, o maioral do Egito, o imperador do Egito, o rei do Egito, o governante daquela nação, daquele império, Arão, para mostrar que era enviado de Deus, jogou o seu cajado no chão, o cajado se transforma em uma serpente. Aí agora vem algo que me chama a atenção. Os sábios de Faraó fazem a mesma coisa. A Bíblia diz que os sábios de Faraó, versículo 10 do capítulo 7 de Êxodo, joga também os seus cajados no chão que se transformam em serpentes. Vocês lembram das pragas do Egito? A primeira praga. Alguém sabe qual foi a primeira praga aqui? Foi o rio se transformar em sangue. Capítulo 7, versículo 18 até o 22. A Bíblia diz que após o rio se transformar em sangue, por poder divino e mediante Moisés, os sábios de Faraó fazem a mesma coisa de novo. Eles conseguem fazer com que o rio se transforme em sangue, assim como Moisés e Arão. Porque sempre foi desejo do diabo parecer com Deus, imitar a Deus, se opor a Deus. Isaías capítulo de número 14. Lúcifer, o diabo, Satanás, a serpente, o dragão, como ele é conhecido na Bíblia, ele diz em seu coração 5 pensamentos de Lúcifer. Capítulo 14, versículo 14 de Isaías. Isaías escrevendo sobre o rei de Babilônia, em uma profecia ambígua, que tem 2 significados. Ele escreve sobre o rei de Babilônia, mas também escreve sobre a pessoa do diabo. Ele diz assim, que Satanás tinha 5 desejos: e subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E tu dizias no teu coração, versículo 13 do capítulo 14, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus. Primeiro eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Segundo, e no monte da congregação me assentarei. Terceiro, e da banda dos lados do norte. Quarto, e subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Quinto, 5 desejos do diabo. Todos esses desejos eram de ser maior que Deus. É por isso que esse cavaleiro do Apocalipse, do capítulo 6 de Apocalipse, não é
Porque ele tem o arco, mas não tem a flecha. Isso fala que ele só tem aparência, que ele é hipócrita. Que ele vai tentar imitar a Deus, mas não vai conseguir. Ele está montado em um cavalo branco, assim como Jesus está montado em um cavalo branco em Apocalipse capítulo 19, versículo 11. O versículo que eu li ainda agora. Porque sempre foi desejo do diabo imitar a Jesus Cristo, repito. Agora vamos para o Novo Testamento e eu quero que vocês prestem atenção. Capítulo 16, versículo 13. Eu vou mostrar que sempre foi desejo do diabo imitar a Jesus Cristo. Ele tem o arco, mas não tem a flecha. Ele quer parecer, mas não consegue. A Bíblia fala sobre a trindade satânica. Vou ler. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes às rãs. Perceba, existem 3 seres aqui. Dragão, diga assim, dragão. Besta, falso profeta. Irmãos, nós estamos acostumados a ouvir sobre a Trindade Santa. Quem nunca ouviu? Pai, Filho, Espírito Santo. Mas só que a Bíblia também fala sobre a Trindade satânica. O dragão, a besta e o falso profeta. Moisés, quem é o dragão? Apocalipse, capítulo de número 12. Repito, Apocalipse, capítulo de número 12. E logo após Apocalipse, capítulo de número 20, versículo 2. Nós iremos ler. Ouça bem. Glórias a Deus. Aleluia. Quem encontrou? Amém. Apocalipse 12, versículo 9. Diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás. Logo, dragão na Bíblia é símbolo do Satanás. Diabo. O versículo está explicando aqui, irmãos. E foi precipitado o dragão, a antiga serpente, chamado o diabo. Então, quando a Bíblia fala em dragão, está se referindo à pessoa do diabo. Trindade satânica, o dragão, que é o diabo, a besta, que é o anticristo, e o falso profeta, que é o braço direito do anticristo. Perceba que é o diabo tentando imitar a Trindade Santa. Tentando imitar o que, irmãos? A Trindade Santa. O diabo sempre tentou imitar a Deus. A besta, o dragão, é o antideus. A besta, que é o anticristo, e o falso profeta é o anti-Espírito Santo. Aleluia. Apocalipse capítulo 13, versículo de número 19. Do 17 ao 19, a Bíblia diz que o falso profeta fará até mesmo fogo cair do céu. Assim como as operações do Espírito Santo, o falso profeta vai tentar imitar o Espírito Santo. Por quê? Porque sempre foi desejo do diabo imitar a Jesus Cristo. Mas eu quero dizer a você que a igreja de Jesus Cristo aqui na terra, como nosso Senhor, só existe Ele. Aleluia. Ele tem o arco, mas não tem a flecha. Repita, ele tem o arco, mas não tem a flecha. Ele tem o arco, mas não tem a flecha. É, Jesus. Moisés, quem é o anticristo? Ainda, já vou terminar, mas antes disso, deixa eu te dar aqui algumas características do anticristo. Escute. 2 Tessalonicenses capítulo de número 2. 5 características do anticristo. Quantos estão me ouvindo? Amém. Quantos estão entendendo isso aqui? Amém. Glórias a Deus.
sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. A primeira característica do anticristo ele é o homem do pecado. Repita, homem do pecado. Homem do pecado. Por que homem do pecado? Porque o anticristo, que é a besta do Apocalipse capítulo 13, tudo que ele faz é para desagradar a Deus. Ele é o homem que vai viver em pecado. Ele é o homem que vai transgredir as leis de Deus e com prazer. É por isso que a Bíblia chama ele de o homem do pecado, primeira característica do anticristo. Segunda, filho da perdição. Repita comigo, filho da perdição. Filho da perdição. Segunda característica do anticristo, ele é filho da perdição. Por quê? Eu só encontro dois tipos de seres na Bíblia que já estão condenados ao inferno e ninguém pode tirar eles de lá. Primeiro, são os anjos que caíram com o diabo e o diabo. Segundo, é o anticristo. 2 Pedro, capítulo de número 4, capítulo 2, versículo 4. Pedro diz assim, que se ele não perdoou os anjos que pecaram. Pastor Pedro, entende isso aqui? A Bíblia não diz que os anjos que caíram com Satanás continuam pecando. Pecaram. Tempo passado. Eles não, a Bíblia não escreve assim, pecam, como se eles continuassem pecando contra Deus, não. Porque os anjos que caíram com o diabo, os anjos, aquela terça parte dos anjos, eles já foram condenados por uma única transgressão contra Deus. Diferente do homem, irmãos. Todo dia você peca. Todo dia nós pecamos e Deus continua nos perdoando. Mas com os demônios não foram assim. Na primeira transgressão, eles foram presos e condenados ao inferno. Segundo o ser que já está condenado ao inferno é o anticristo. É o anticristo. Por que, Moisés? Porque a Bíblia chama ele de filho da perdição. O que é que significa isso? Que o anticristo já vai nascer condenado, predestinado ao inferno, assim como os demônios que pecaram. Mas deixa eu te dar uma notícia aqui. Você que é ingrato, você que não reconhece a graça de Deus na sua vida, não sei se tem alguma pessoa aqui dessa que só anda reclamando. Todo dia nós pecamos. E todo dia, 1 João capítulo 2, versículo 2, a Bíblia diz que tem um advogado fiel. Todo dia tem um homem, um ser, melhor dizendo, chamado Jesus Cristo, que está disposto a perdoar os nossos pecados, irmãos. Diferente dos diabos que estão condenados ao inferno. Diferente dos anjos que pecaram com o diabo, que se rebelaram com o diabo, que já estão condenados, predestinados ao castigo. Todos os dias você peca, e todos os dias você pede perdão e Deus te perdoa. Isso é misericórdia, irmão. Aleluia. Aleluia. Quantos podem adorar pela misericórdia? Aleluia. Terceira característica, a Bíblia diz que ele, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, a Bíblia diz que ele vai se opor, se levantar contra Deus. Por quê? É por isso que o nome é anticristo. Eu repito, ouça e aprenda. Anti, diga assim, anti. Anti, irmãos, é um prefixo grego que significa opositor e impostor. O anticristo, terceira característica, ele é opositor, porque ele vai se levantar contra Deus e contra tudo que se chama Deus. Está escrito aqui.
Quarta característica dele, ele vai ser opositor. Por que, Moisés? Ou melhor dizer, ele vai ser impostor. Porque a Bíblia diz que ele vai tentar sentar no trono de Deus, no templo de Deus, tentando parecer Deus. Quer dizer, ele vai ter tanto opositor, quer dizer, vai se levantar contra Cristo e contra tudo que se chama Cristo, Deus e Espírito Santo, mas ele também vai ser impostor, vai tentar se parecer como ele. O anticristo vai tentar se opor contra Deus.